Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, e a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa da Rádio Web, que o SINDICT propõe esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada e também informativos relevantes à sociedade e, é claro, releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato também. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O programa de hoje traz a entrevista e a presença do Dr. Walter Cunha. Dr. Walter Cunha, ele é um advogado especialista em direito de família, mas chegou aos extremos do direito há alguns dias atrás, aqui no Vale do Paraíba, quando ele pegou uma causa de uma família que separou-se. O carro vai para fulano, a bicicleta vai para ciclano, a televisão para beltrano e assim sucessivamente. Só que hoje, na família brasileira, tem um agregado que é o animal de estimação. E o que fazer com o cachorro? Com quem fica o cachorro? O Dr. Walter, ele foi convidado por essa família para poder mediar esta pendência onde tanto o marido quanto a esposa, ambos tinham verdadeira adoração e paixão pelo animal. E aí criou-se aqui no Vale do Paraíba até uma questão que é notícia todos os dias, aonde teve o animal a guarda compartilhada. Dr. Walter, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde a todos os ouvintes desta emissora. Agradeço primeiramente o convite, poder estar presente nessa tarde. Não muito sol e não com chuva, uma tarde Dá amena. Um tempo tranquilo, não é? Tranquilo, eu agradeço o convite de estar aqui com vocês. Dr. Walter, a notícia dá conta que na cidade de Jacareí o casal, numa decisão inédita e para sua carreira também foi surpreso, que o doutor Fernando Henrique Pinto, que é o juiz da segunda vara da família lá de Jacareí, onde o senhor foi contratado pela esposa, né, a mulher que recorreu à justiça para ter direito à visita do cão que foi negado pelo ex-companheiro. Isso é um marco na justiça aqui do Vale do Paraíba, doutor? Sem dúvida, Paulo Silva. Eu acredito que trata-se de um marco na justiça, inclusive na nossa justiça brasileira, né? O caso em específico, ele está sob o manto do segredo de justiça, então nós não podemos abordar em específico a questão, mas podemos fazer aqui uma comparação do direito como um todo, né? O animal de estimação, como sendo, defendo eu essa tese, respeito aos colegas que possuem posicionamento contrário, os tribunais que possuem posicionamento contrário, mas eu também possuo 2 animais de estimação, o Zaire e o Mike, os dois assim, entes da família. Um é Mike e o outro é Zaide. Um é Mike e o outro é Zaire. Zaire é nome forte, hein? E eu acredito que o animal de estimação, né, ele faz parte do ente familiar. E aí, se nós formos aprofundarmos os nossos estudos,
nós vamos diferenciar o animal de estimação com o animal propriamente dito, né? Por que o animal de estimação faz parte do ente familiar? Por que podemos caracterizar dessa forma? Primeiro, pela dependência do próprio animal, né? O animal que deixou o seu âmbito de convívio e passou a conviver no âmbito familiar numa dependência do seu ambiente, do seu habitat, com o seu proprietário e com a sua família, ele torna-se ali, então, um animal de estimação, entre uma relação entre proprietário e animal, e há também uma dependência do animal para proprietário. Então, você tem ali uma linha paralela, né? Uma via de duas mãos, assim digamos. Você tem a dependência do animal e o animal dependente do seu proprietário. E isso tem trazido nos tribunais essa discussão, porque até então o animal ele era tratado como coisa. O nosso Código Civil trata o animal como uma coisa. E, na verdade, não é, porque existem laços de sentimento para com o seu proprietário, com o animal de estimação, e vice-versa, o animal de estimação para com o seu proprietário. Existem estudos técnicos relevantes acerca do tema que aponta essa afetividade do animal com o seu proprietário, o reconhecimento do seu território, o reconhecimento do animal para com o seu criador, né? E aí, criador, eu utilizo com a palavra minúscula, o seu proprietário. E isso vem inovando, é claro, no ordenamento jurídico, porque são causas de disputas nos tribunais. Agora, Dr. Walter, existe um movimento aqui no Brasil que é o veganismo, que é as razões éticas, onde os veganos são contra a exploração dos animais. O senhor chegou a esse ponto de estudar essa questão, de ver que não é coisa? Procurou saber algum relacionamento sobre veganismo? Sim, entenda bem. É interessante essa colocação. O animal, podemos fazer aqui uma analogia de um rodeio. Acho que é bastante interessante nós partimos, porque é uma discussão doutrinária, uma discussão acadêmica e uma discussão, inclusive, nos tribunais, sobre o animal que participa de rodeio, lá, o cavalo, o boi, né, de raça, se machuca, se não machuca, se há maltrato, se não há maltrato com o animal. Se aquele animal, se o gado, por exemplo, você pode trazer esse entendimento do gado como um animal de estimação, no meu entendimento jamais iria caracterizar. O comércio do animal, porque aí ele é tratado dentro do próprio Código Civil como coisa, o cavalo e o cachorro também, e o gato também. A essência do direito ela vai muito mais além do que propriamente dito a letra fria da lei. Por que isso? Por que esse entendimento? Porque o bem jurídico maior em toda a relação da sociedade, ele deve ser preservado. O bem jurídico maior, como todos nós sabemos, é a própria vida, o meio ambiente. O animal de estimação, ele tem características peculiares que diferenciam ele de um animal tratado no Código Civil como coisa. Eu vou mais além. Defendo eu algumas teses com alguns doutrinadores no sentido de alteração do Código Civil. Por que alteração do Código Civil? Há um primeiro princípio, causa-se espanto, mas há necessidade de uma alteração. Você tem o Código Civil tratando o animal como coisa. O que seria uma coisa, um objeto? Por exemplo, um telefone celular é uma coisa. Ele não expressa sentimento, ele é um produto comercializável, né, industrializado. Uma TV é uma coisa. Uma TV é uma coisa. E aí eu concordo, gênero, número e grau, com o atual Código Civil. O animal também pode ser equiparado a uma coisa como uma planta, que é um ser vivo. Nós estamos falando do mundo do meio ambiente, nós estamos estudando o Código Civil no mundo do meio ambiente, estamos fazendo uma analogia. A planta pode ser caracterizada uma coisa.
E o animal também. Por exemplo, o gado. Porém, o bem jurídico maior, que é a vida, todo ser vivo, ele necessita, ele carece de proteção, de tutela jurídica para a sua preservação. Agora, mas no caso, foi isso que o senhor conseguiu chegar até o juiz? Porque o noticiário mostrou até com espanto uma notícia que as entidades protetoras dos animais, as pessoas que gostam, recortaram jornais, pregaram lá nas suas sedes, dando a notícia que um cachorro de estimação vai ter a sua guarda compartilhada entre os seus donos após a separação do casal na cidade de Jacareí. Diz ainda a notícia que o animal ficará uma semana na casa do dono e outra na residência da dona. E trata-se de uma decisão inédita na justiça aqui da região, mas é em caráter liminar, e esse processo tramita em segredo de justiça. Agora, cabe recurso da decisão? Quem é que pode entrar com esse recurso? O marido, o separado? Toda decisão judicial, até o ingresso do novo Código de Processo Civil, que começa a vigorar agora 18 de março do próximo mês, cabe-se sim recursos para decisões judiciais que nós chamamos de decisões interlocutórias. A liminar é uma decisão no início de um determinado processo e dessa decisão sim cabe recurso da parte contrária, né? Se houver interesse, é claro, da parte contrária para a decisão. Dr. Walter, nessa matéria ainda, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, lá de Jacareí, a presidenta, né? Que é a doutora Ana Maria, ela disse que essa decisão do juiz foi acertada e ela concorda com o posicionamento porque tratou o animal como se fosse uma criança e os problemas do casal não podem interferir na guarda do animal. A sua contribuição nesse caso mostrou, oficializou aquele carinho que as pessoas têm pelos animais, vem com o papai, vem com a mamãe, vai no colo da sua avó, vem cá, meu filho. As pessoas tratam o cachorro em especial, o gato, como um filho. Então, o que é que isso oficializa esse animalzinho como um ente da família e não como a coisa da família? Exatamente. Como eu disse, eu tenho 2 animais de estimação, o Zaire e o Mike. E eu sou extremamente apaixonado pelos 2. Né? E defendo a tese jurídica, e aí eu posso dizer, não por teoria, mas por uma questão prática, que de fato o animal, para o seu proprietário e vice-versa, ele jamais poderia, aí eu entendo como um equívoco do legislador, em tratar o animal de estimação como uma coisa. O ser vivo jamais poderia ser tratado como coisa. Eu sou conservador ao ponto de dizer que o animal de estimação, ele faz parte, sim, de um ente familiar, ele caracteriza o afeto, o carinho. Vamos dar um exemplo, a adoção. Mas você está, talvez surja aí a grande dúvida, né? A grande discussão, a celeuma do mundo jurídico. Você está equiparando um animal com uma pessoa? Não estou equiparando e não poderia jamais equiparar um animal com uma pessoa. Mas também não poderia afastar os laços de sentimento na qual o ser humano possui e o animal também, afastar do convívio social.
Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um intervalo e a gente volta já já, doutor Walter Cunha, que agora já é conhecido como um advogado bom para cachorro. Doutor Pet. Doutor Pet, estão falando, isso criou vários pontos positivos em relação, inclusive, ao seu nome. Doutor, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já, falando da repercussão deste caso que começou em Jacareí e o que é que isso muda na vida do doutor Walter Cunha a respeito dessa decisão que ainda é em caráter liminar. Um instante só, o doutor Walter Cunha volta já, ele é especialista em direito de família e agora na questão dos animais também. Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o doutor Walter Cunha, ele que é advogado especialista em direito de família e agora nesta questão também de um cachorro de uma família que estavam se separando. E para quem iria o cachorro? Pela primeira vez aqui no Vale do Paraíba, criou-se uma situação jurídica que registra definitivamente o amor da família pelos animais, o animal de estimação. Doutor Walter, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada por todo o Brasil, que nos ouve nesse momento bate-papo, são os cientistas e os funcionários do INPE, do DCTA aqui de São José dos Campos, o CEMADEM no Parque Tecnológico, tem o Fórum de CIT de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de CIT, estão ouvindo também. Nesse momento, clicado aqui na Rádio CT, o CPTEC de Cachoeira Paulista, que nos traz a previsão climática.
Nos ouve também a CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, nos ouvindo também lá no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, CLA em Alcântara, no Maranhão, também o Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e finalmente nos ouve religiosamente a Unidade Regional do Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Vê, doutor, que é muita gente interessada nesse assunto que pode se tornar uma jurisprudência nesse Brasil? Sem dúvida. Nós já temos uma decisão recente, de 2015, prolatada pelo Superior Tribunal de Justiça. Iniciou-se ali a discussão jurídica e agora aqui na nossa região também uma decisão prolatada pelo Dr. Fernando de Jacareí. Bom, essa decisão aqui no Vale do Paraíba é inédita e o juiz é o Dr. Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara de Família e Sucessões da cidade, que concedeu uma liminar para regulamentar a guarda alternada de um cachorro entre os seus donos. Dr. Walter, como está em segredo de justiça, nem toda a informação poderá ser dada a respeito desse caso. Por quê? O nosso ordenamento jurídico, ele proíbe, né, os casos de família na qual possui o segredo de justiça. Todo caso de família e envolvimento de menores são casos protegidos por segredo de justiça, a salvaguardar a base da família e as pessoas envolvidas. Então, ele proíbe a divulgação de detalhes, etc. Mas nós podemos fazer um debate jurídico, um debate acadêmico sobre a matéria do direito ambiental com o direito de família, uma correlação com o direito constitucional na preservação do meio ambiente, na qual os animais fazem parte. Nós podemos, sim, discutirmos esse assunto. O caso específico, quando decretado o segredo de justiça, nós devemos resguardar as partes e, infelizmente ou felizmente, devemos obedecer à legislação e não podemos abordar assuntos com detalhes. No caso, o nome dos proprietários do animal não pode ser revelado porque... São protegidos. São protegidos. Agora, o doutor Fernando, né? Doutor Fernando. Doutor Fernando, e lá no seu despacho, ele diz o seguinte: como demonstrado para dirimir lides relacionadas à posse ou tutela de seres terrenos, é possível e necessário juridicamente, além de ético, se utilizar por analogia as disposições referentes à guarda de humano incapaz. Ele se baseou nessa questão. Exatamente. Pela leitura que você faz da decisão que consta em Diário Oficial e na imprensa nacional, ele, de fato, fundamenta a sua decisão, o seu dispositivo, com base nos amparos legais, inclusive da própria Carta Constitucional, como eu disse, que assegura, né, a proteção. A equiparação, que é a grande celeuma, né, a equiparação entre o animal de estimação com uma criança, ela está muito distante. Na verdade, não se pode, é claro, equiparar. Mas o amor e o afeto do ser humano, esse também não pode ser afastado. Em hipótese alguma. E aí, talvez, a percepção e o convencimento do magistrado em adequar a norma para o caso concreto vivenciado. Agora, doutor Walter, aqui em São José dos Campos já houve casos que a gente conhece aqui, o Eduardo também acompanhou, de uma família que mora numa casa por conta dos cachorros. A proprietária estava muito adoentada e ela, antes de morrer, ela fez lá um documento
aonde a pessoa poderia morar na casa para cuidar dos cachorros. Essa relação entre animais e as pessoas está muito forte de um tempo para cá. Aonde vai? Isso vai parar em algum local? Vai parar em algum tribunal? Isso aí ou não? Eu acredito, Paulo Silva, eu acredito. Nós estamos vivendo uma era, né, de a dependência do ser humano com o afeto, a necessidade do ser humano com o amor, o carinho, seja ele no âmbito familiar, seja ele no âmbito com o seu animal de estimação. Me parece, posso estar equivocado, mas me parece que hoje, nos dias atuais, ela é maior. Por que digo isso? Porque você percebe que eu não tenho aqui em mãos agora estudos técnicos, estatísticas relacionadas a isso, mas você tem um número de pessoas com animais de estimação muito grande. Por exemplo, quem reside em apartamento, geralmente tem o seu animalzinho de estimação. Isso, no passado, era um empecilho. Você tinha, no passado, uma geração, uma cultura de se ter uma galinha, de se ter... Você recorda bem a fazenda, eu me lembro da casa dos meus avós, sempre tinha lá 1, 2 galinhas, os pintinhos, e tinha sempre o cachorro. Mas o tratamento daquela época, eu vejo uma diferença muito grande. Hoje você anda pelas ruas de São José dos Campos, na própria capital de São Paulo, em todo o Brasil, você percebe o seu proprietário com o seu animalzinho de estimação. E sempre ali passeando, cuidando. O afeto, o amor e a cultura no âmbito social, ela vem se alterando. Se você observar de um modo macro, você vai perceber essa alteração social. Recentemente, inclusive, eu tomei por comentários que alguns artistas, né, estavam adotando macaquinho. Não é? É verdade. Não é verdade? Eu tomei por iniciativa que isso, inclusive, foi fato de uma discussão judicial, se não me falha a memória, na comarca do Rio de Janeiro. Agora, um detalhe. O IBGE mostrou que os brasileiros têm 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. É um apontamento do IBGE e que mostra que isso dá 44,3% dos lares que tem pelo menos um cachorro e 17,7% tem ao menos um gato. E o Paraná, por exemplo, é o estado que mais tem casas com cachorro. Viralizou isso aí, uma relação com os animais, e agora o senhor citou como o macaquinho também, a arara, o periquito. As pessoas estão se refugiando nos animais para receber um carinho que nem recebe e nem dão entre seres humanos? Talvez. Nós estamos numa era digital, numa era de mensagens eletrônicas por celulares, numa era onde você senta numa mesa com amigos e todos eles com o telefone celular o tempo todo. E isso talvez, acredito eu, que pode estar trazendo um vazio no ser humano como um todo. E aí a necessidade do animal. Talvez o animal ele venha suprir essa relação, essa necessidade de relação, de afeto, de carinho. Interessante essa sua pesquisa realizada, aliás, a pesquisa realizada pelo IBGE, porque ela vem exatamente na mesma linha de raciocínio que nós utilizamos, quanto o animal de estimação a ser reconhecido como um ente familiar, diferenciado. E aí eu faço questão de incluir essa palavra, diferenciado. Não é um filho, mas é um ente familiar, relações de afeto recíprocos, do âmbito familiar, e ele tem uma diferenciação. A ausência do Código Civil quanto ao tratamento desse animal de estimação é que resulta a problemática. Você pode observar que toda norma jurídica,
toda norma, ela necessita, ela vem regular os atos humanos. Ela regula, ela disciplina. A ausência de uma norma, aí nós temos a aplicação do direito por outras fontes, né, primárias e algumas até secundárias. O que foi o caso em específico, se utilizou-se fontes do direito primárias, doutrina, jurisprudência e etc., para suprir a lacuna. O tão quão importante é o assunto, é também o poder público, e aí eu digo o poder legislativo, em aprimorar o debate e, de um certo modo, regular a matéria. Então, doutor Walter, vamos para um intervalo, e na volta eu gostaria que o doutor Walter Cunha pudesse explicar ao ouvinte o que levou o senhor a induzir, não sei se é esse o termo, o doutor Fernando, que é o juiz... A convencê-lo. Não induzir, mas a convencer o juiz para dar essa liminar. Se foi em relação ao apego da família ao cachorro ou a separação. O apego ou a separação. O que é que fez esse convencimento? Dá para explicar? Daqui a pouco, o Dr. Walter Cunha fala mais uma vez aqui no Clique Jornal. Um instante, a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Dr. Walter Walter Cunha, a pergunta que nós arremetemos para esse bloco foi o seguinte: qual foi o convencimento do Dr. Walter Cunha para com o Dr. Fernando, que é o juiz da segunda vara da família lá da cidade de Jacareí? O que é que teve o convencimento? Foi o afeto da criança, para o apego da criança com o cachorro, ou o sofrimento que essa separação poderia
causar ao animal? O afeto da mãe e da criança ao animal ou o sofrimento de ambos, do cachorro para com isso, com essa situação? Bom, eu acredito que toda a relação humana, né, e como o caso exposto, noticiado pela imprensa, o convencimento ele está vinculado em ambas colocações, seja ela o afeto do menor, seja ela o afeto do animal. Você tem a proteção do meio ambiente, o animal que tem os seus direitos protegidos, salvaguardado pela Constituição Federal e pelas leis específicas, e você tem também o menor, você tem também a família, na qual possui essa proteção jurídica. Muito bem esclarecido o posicionamento, muito bem fundamentada a decisão. O doutor Fernando, como costumeiro acerto, ele foi uma excelente decisão, não em virtude do interesse específico de uma das partes, mas de modo amplo, podemos dizer, que ele trouxe ao ordenamento jurídico, trouxe na jurisprudência, na nossa região, uma decisão muito importante para que seja aplicado em casos análogos futuros, quando necessários. Bom, agora, doutor, é uma liminar, mas o cachorro já está passando por esse tratamento de compartilhamento? Então, a sua pergunta ela é interessante e eu fico limitado nessa resposta, infelizmente, porque eu estaria aí entrando no mérito da causa em específico. Então, o fato do segredo de justiça não pode revelar em que situação está? Sim, por questões éticos, né? Por questão ética, disciplinar, nós temos que fazer essa ressalva, proteger, né, o caso em específico, inclusive, e a continuidade do caso. Talvez, é claro, a imprensa tenha acesso, até pelo próprio doutor Fernando, eu acredito que ele possa esclarecer com detalhes, mas nós resolvemos preservar esses detalhes em relação ao casal, em relação às partes, assim digamos, para evitar detalhes. Né? Olha, é incrível. É um caso que deu repercussão nacional e... vai por aqui. Repercussão nacional, mas nesse caso não se pode detalhar os assuntos da causa, doutor? Infelizmente ou felizmente, né, aí a interpretação jurídica para todos os lados, para ambas correntes, não se pode detalhar. Né? Você tem essa limitação, o advogado e as partes também ficam limitados aos detalhes, à apresentação de detalhes em relação ao caso. Quando e a Shirley tem uma pergunta também para fazer ao doutor Walter Cunha a respeito dessa questão, dessa guarda compartilhada com os animais. Quando é que vai se liberar essa notícia, doutor? Então, essa decisão, a liberação, né, dessa informação, ela fica limitada ao próprio juiz da causa. Né? Você tem uma decisão de primeira instância, definitiva, denominada de sentença. Dessa decisão é possível as partes, caso desejem um eventual recurso, e ainda assim, o caso como um todo, ele pode permanecer ad perpétuo em segredo de justiça. É essa a obrigação, inclusive, do próprio juiz. Você acha interessante isso, xerife? Não ter uma notícia completa? Isso é complicado, né, Paulinho? Complicado, não é? Quer dizer, vai ficar... vai ser... Mas daí, como é que o pessoal, a imprensa toda quer explorar essa questão? Eu sou a favor e defendo esse seu posicionamento, porque quando você tem uma informação restrita de uma aplicação do direito, num caso de família, menores, etc., você tem uma limitação, né, inclusive de comunicação
e um desenvolvimento social que se pode ser utilizado com base naquela decisão. O fechamento da causa, digamos assim, a sentença e etc., são publicadas em diário oficial e etc. Haveria necessidade de um acompanhamento da imprensa quanto a esse caso em específico, dentro da sua limitação. As partes envolvidas e seus respectivos advogados, eles ficam limitados à explanação de detalhes. Há uma limitação quanto ao caso específico. Agora, o encerramento, a definição da causa, realmente é uma incógnita para todos nós. Agora, Dr. Walter, hoje as entidades protetoras dos animais todas têm um olhar voltado para o seu nome, que essa causa vira uma jurisprudência aqui. Por exemplo, a cofundadora da ONG Clube Amigo Vira-Lata, aqui de São José dos Campos, que é a Renata Volpon, ela vibrou com essa decisão, porque para a Renata trata-se de um avanço na luta para que os animais sejam mais respeitados. Doutora Renata Volpon, advogada, minha amiga. Minha amiga. Eu fico muito feliz e agradecido por essa energia positiva dela em ter vibrado com essa decisão. De fato, é bastante importante essa manifestação social por intermédio das ONGs. Me chama a atenção também um ponto relevante a se trazer ao debate, que a partir de uma decisão do Dr. Fernando, prolatada por ele, divulgada amplamente por ele, há uma notícia boa a ser dita hoje aqui. Todos os casos análogos na comarca de Jacareí possivelmente terão a mesma aplicação. A partir de agora? Sim, entendo eu. O doutor Fernando, ele se posicionou quanto à matéria de direito em específica. Isso é interessante. Possivelmente será aplicado para casos análogos a decisão semelhante. Ou seja, a possibilidade jurídica de se compartilhar a guarda do animal de estimação. É importante eu frisar isso, para que senão pode surgir correntes no futuro, doutrinárias e jurídicas, no sentido de um compartilhamento de guarda de animal, especificamente. É como se surgisse uma súmula vinculante, que eles chamam. Sim, sim. A súmula exatamente faz parte do ordenamento jurídico, é um instituto do ordenamento jurídico para suprir a lacuna da legislação. O que foi dito há pouco. A ausência de legislação específica para o caso leva ao posicionamento, ao entendimento, ao convencimento do magistrado, à formação de jurisprudência. E, certamente, o STF, no futuro, poderia, sim, discutir a matéria a nível constitucional. Aí transformar em lei mesmo. A súmula vinculante, digamos assim, porque a aplicação da súmula vinculante ele iria, de um certo modo, engessar a aplicação do direito para todos os demais tribunais do país. Ou seja, todos os juízes de primeira instância estariam, abro aspas, engessados quanto à decisão do Supremo. Agora, deveria respeitar essa súmula. Dr. Walter Cunha, o senhor não é advogado especialista em direito dos animais. A sua especialidade é família e trabalhista. A minha formação acadêmica é interessante. Né? A minha formação acadêmica, sou pós-graduado pela PUC em Direito do Trabalho, e a minha formação acadêmica ela é voltada ao direito do trabalho. E aí eu vou um pouco mais, eu vou um pouco além. É a defesa da sociedade, a defesa humanitária. E aí, quando eu digo sociedade, eu entendo, posso até ser um entendimento isolado, como Rui Barbosa foi várias vezes. Mas o animal de estimação, no meu entendimento, ele é um ente da sociedade e ele é um ente familiar. Então, a especialização voltada ao direito do trabalho, ela me trouxe esses reflexos em relação à sociedade, à base da sociedade. Vamos estudar um pouquinho a história, vamos analisar aqui a história, a base humana, ela nasce da família, a primeira base da sociedade é a família, e a segunda, o trabalho.
Interessante. Doutor Walter, então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria de apresentar mais o doutor Walter à sociedade, que agora agregou-se essa questão da causa animal ao seu currículo de jurista aqui no Vale do Paraíba. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o encerramento desse bloco, dessa entrevista com o doutor Walter Cunha. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, o último bloco desta conversa interessantíssima sobre direito de família. Direito de família que inclui também o cachorro. Então, as informações que chegam da imprensa é que numa decisão inédita aqui no Vale do Paraíba, o meritíssimo juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí, concedeu liminar para regulamentar a guarda alternada de um cachorro entre os seus donos. O cão ficará, então, uma semana na casa de um dono e outra semana na casa da dona. O casal está em processo de separação judicial e, diante da realidade científica, normativa e jurisprudencial, não se poderá resolver a partilha de um animal, quer dizer, que não é humano, é um animal doméstico, por exemplo, por alienação judicial e posterior divisão do produto da venda, porque ele não é uma mera coisa, é o que citou o juiz na decisão. Doutor Walter, qual foi a sua... Porque em toda causa, um advogado lê um processo de trás para frente. Quando o senhor viu esse despacho que eu acabei de ler do doutor Fernando Henrique Pinto, qual foi a reação do doutor Walter Cunha? Muita alegria, muita felicidade em poder atingir o objetivo dos nossos clientes,
né, no qual representamos, e também, motivo de muita alegria, por entender que a tese jurídica ela foi apreciada pelo magistrado e, de um certo modo, reconhecida, ainda que liminarmente, mas reconhecida pelo magistrado como sendo necessário para o convencimento e o resultado satisfatório da pretensão. Agora, Dr. Walter, nesse caso, o senhor citou, gostaria que citasse mais uma vez, é liminar, mas outros casos já podem usar a mesma lei? Eu acredito plenamente na mesma decisão, Paulo Silva, que é plenamente viável outros pleitos pelo Brasil que possam se utilizar da jurisprudência ou da decisão prolatada tanto pelo STJ, que já enfrentou a matéria de direito, quanto pelo juiz Dr. Fernando, pode ser utilizado como embasamento de convencimento de outros magistrados do nosso país. Agora, em relação ao seu nome como Dr. Walter Cunha, não apareceu tanto na imprensa o nome Dr. Walter Cunha, mas bastante o nome do Dr. Fernando Henrique Pinto. O senhor é o autor desse momento jurídico aqui no Vale do Paraíba. Eu vejo que a Conjur, que é uma das revistas mais respeitadas do Brasil, que é a Consultor Jurídico, ela coloca lá por analogia com humanos e mancheteia no dia 11 de fevereiro, juiz determina guarda compartilhada de cão durante o processo. E aí diz a matéria da Conjur que, por reconhecer os animais como sujeitos de direito nas ações referente às desagregações familiares, o juiz Fernando Henrique Pinto, da 2ª Vara de Família e Sucessões de Jacareí, estabeleceu a guarda alternada de um cão entre ex-marido e ex-mulher. Bom, o senhor provocou a ação e provocou a justiça também. O seu assunto está no Brasil inteiro sendo discutido. Onde encontrar o doutor Walter Cunha para que as pessoas possam também conhecer um pouco mais desse caso e outros casos que poderão vir? A decisão realmente faz a menção, por diversas vezes, ao doutor Luiz Fernando, que traz essa novidade no âmbito jurídico na nossa região, né? E a defesa de tese, como eu digo, embasada, né? Há um entendimento bastante interessante quanto a isso, porque a justiça ela é inerte. O juiz ele deve ser provocado. Há um princípio da inércia no Poder Judiciário, onde o juiz ele responde quando ele é provocado. Essa tese jurídica foi desenvolvida exatamente como sendo necessária para o caso específico e necessária para o direito social como um todo. Eu estou amplamente disposto ao debate jurídico quanto à matéria. Eu acho que é salutar para o desenvolvimento social discutirmos isso no âmbito acadêmico, no âmbito de palestras jurídicas, e me coloco à disposição em virtude da essência e da necessidade de se regular a matéria e tratar o animal de estimação como um ente familiar diferenciado. Acho que hoje o assunto no direito é importante se trazer à baila exatamente isso. O tratamento do animal de estimação como um ente familiar diferenciado. Principalmente com as bases nas pesquisas e etc. Dr. Walter, a ANDA, que é a Agência de Notícias dos Direitos dos Animais, que é o maior portal de notícias sobre animais do mundo, também trouxe a sua notícia com destaque. Não sei se o doutor já tinha visto, fizeram uma arte. Olha aqui sem dúvida, o PET. Um PET, tá muito. E aqui está a ANDA, que é o maior portal de notícias sobre animais do mundo. O que o senhor acha que muda, Dr. Walter, a partir de agora, na sua relação com os seus clientes?
melhora o relacionamento? Veio dos animais alguma coisa muito especial na sua vida jurídica? Sem dúvida. Eu acredito que na vida jurídica agrega valores, agrega experiências. A relação com os clientes em si, eu não vejo nenhuma alteração, porque o cliente, quando procura o advogado, ele traz, um certo modo, o seu problema ou a sua dúvida e espera respostas. Assim como o médico também. Muitas das vezes, quando procuramos um médico, procuramos dúvidas e respostas e buscamos soluções. A vida com o cliente eu não vejo essa alteração, continuo sendo o mesmo. Gosto de comer pastel no Mercadão, continuo frequentando as ruas de São José dos Campos, continuo frequentando com os bons amigos, oportunidade de estarmos com bons amigos. Então, com o cliente, eu vejo que não há nenhuma alteração. Agora, quanto ao debate jurídico, eu vejo um enriquecimento. Isso é importante, aprimorarmos. Eu gostaria muito, muito de ouvir os posicionamentos contrários, porque isso é saudável para um debate jurídico. Aqueles que são contra o animal de estimação ser tratado como um ente da base familiar, ou um ente familiar diferenciado. Acho que é importante o enriquecimento. E, assim, contribuímos com a nossa cota parte para o desenvolvimento social. Na verdade, estamos aqui para isso, a finalidade é essa. Podemos contribuir com o desenvolvimento social e humano. Dr. Walter Xavier da Cunha Filho, a partir de agora, agrega-se também nesse debate a sua causa de família e causas trabalhistas, também a causa animal? Sem dúvida. Eu reitero esse posicionamento. Eu sou apaixonado por animais de estimação, apaixonado pelo meio ambiente e defendo essa causa, sem sombra de dúvida, porque é necessário. Nós estamos em pleno século XXI e há necessidade plena de preservarmos o meio ambiente. Doutor, por que do segredo de justiça? O que é que isso aí protege e o que é que atrapalha? Olha, Paulo Silva, atrapalhar, sinceramente, talvez a opinião pública, né? Se assim podemos entender. No mais, o segredo de justiça, ele só ampara, ele só assegura às partes o sigilo, a preservação, em não expor a intimidade ou, muitas das vezes, a imagem, que são tutelados pela Carta Constitucional. O direito à honra, o direito à imagem, a preservação à imagem, à honra e etc. Então, eu acredito que, talvez, o único ponto ruim que isso possa agregar no âmbito social é a opinião pública, que fica restringida ao acesso. No mais, o segredo de justiça, para casos de família, importante eu frisar isso, porque eu sou contra nas ações penais. Eu acredito que toda ação penal, todo poder público, todo agente público, ele deve ter a sua vida de modo transparente. Então, o segredo de justiça, casos envolvendo família e casos envolvendo menores, eu sou plenamente a favor, respeito esse posicionamento e sou adepto a esse posicionamento também, evitando o constrangimento. E até porque, no caso, ali envolve menor, que é um filho do casal, e envolve o animal também. Sim. Agora, o senhor tem notícia do animal? Não, sinceramente, não. Gostaria, inclusive, não tive a possibilidade de conhecer o animal, mas eu gostaria muito de poder conhecê-lo. Quem sabe no futuro, acho que de repente, tanto eu acredito que o Dr. Fernando também tenha esse interesse em poder conhecer o animal. Muito bem. Dr. Walter, pode te encontrar nas redes sociais? Redes sociais, vamos ao debate jurídico, isso é importantíssimo. Estou aberto a esse debate, estou aberto às críticas em relação ao posicionamento jurídico da defesa da matéria de direito como um todo.
estou aberto a esse debate. É importante, nas redes sociais, com certeza. No Facebook, em especial, Walter Cunha. ADV Walter Cunha. ADV Walter Cunha. Então, no Facebook, ADV Walter Cunha. Doutor Walter Cunha, muito obrigado pela entrevista e pela sua presença aqui na Rádio TV. Agradeço, na Rádio CT. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar com você, com todos os ouvintes, com o nosso amigo operador Eduardo. Agradeço essa oportunidade. E muito obrigado, não só pela oportunidade do convite, mas também por permitir que o debate, em específico aos animais de estimação no âmbito familiar, possa ser ampliado com a sociedade como um todo. Muito obrigado. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa editora de argumentos, a jornalista Shirley Marciano, diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e o diretor geral aqui do SINDCT, também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos por esse clique, pela companhia, audiência e amizade, e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.